Meus irmãos, minhas irmãs, com alegria eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Podeis tomar assento, irmãos, muito obrigado. Antes de ler o texto sagrado e com alegria compartilhar a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração para esta noite, eu quero honrar a Deus por este tempo tão renovador. Quem aqui de verdade quer continuar ouvindo Deus falar, diga amém. Abra sua Bíblia, por favor, no livro dos Salmos. Quando você encontrar o livro dos Salmos, localize, por favor, o Salmo de número 126. Quando você encontrar o Salmo de número 126, localize aí, por favor, o versículo de número 1. Naturalmente que é possível que não consigamos cobrir todo esse salmo em nossa meditação, porém levando em consideração que ler a Bíblia nunca é demais, e que são apenas 6 versos, e que isso nos ajudará a entendermos o que Deus tem a falar conosco por sua palavra. Vamos ler do verso 1 ao verso 6. Os irmãos e as irmãs que encontraram Salmos de número 126, a partir do verso 1, por favor, se manifeste dizendo glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim, irmãos: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. E só os que podem digam amém. Muito obrigado, e que Deus, por graça, mais uma vez, abençoe a exposição de sua palavra. Nos próximos minutos, eu quero contar mais uma vez, em primeiro lugar, com o indispensável auxílio do Espírito Santo, e em segundo lugar, com aquilo que é uma marca da igreja em Maceió, o máximo da sua atenção. Eu reconheço que nós estamos, assim como ontem à noite, diante de um texto que nos é extremamente familiar. Aliás, eu diria que este é um daqueles salmos
que nós podemos chamá-lo de um dos salmos clássicos da Bíblia. Isto é, um daqueles salmos mais amados, estimados, lidos e, por que não dizer, um dos salmos mais pregados pelos pregadores. Eu diria até mais sobre esse salmo. Se fizéssemos aqui uma lista dos 10 salmos mais queridos e conhecidos por nós, é claro que o salmo de número 126 não seria o primeiro da lista, porque sem dúvida seria o salmo de número 23. Mas esse salmo faria parte da lista. Com isso eu estou tentando lhes dizer que eu reconheço que, de certa forma, nós estamos extremamente familiarizados com esse salmo. Contudo, meus irmãos, se nós queremos pelo menos tentar entender esse salmo corretamente, e ao entendê-lo, buscarmos então com a ajuda de Deus extrair lições para as nossas vidas, precisamos considerar, ainda que de forma rápida, algumas verdades a respeito desse salmo. E a primeira coisa que precisamos considerar, e eu a considero como fundamental, é de que antes desse salmo representar alguma coisa para nós hoje, ele primeiro representou para quem o escreveu. Ainda que eu, como crente e como pregador pentecostal que sou, seja inclinado a ler um salmo como este e de início já tentar tirar alguma aplicação para os dias atuais, eu não tenho esse direito, porque antes desse salmo significar para nós, ele primeiro significou para quem o escreveu. E grave o que eu vou dizer aqui: o poder eficaz da palavra não está nas impressões que eu tenho quando a leio. O poder eficaz da palavra está no seu real e original significado. O que é este salmo? O que o salmista tem no coração, na mente, quando escreve estas palavras? Para tentarmos descobrir isto, precisamos nos lembrar que este salmo é parte de um grupo de salmos chamado de Salmos de Degraus, ou Cântico de Romagem. O que são os Salmos de Degraus? Rapidamente aqui, em linhas gerais, Salmos de Degraus é um grupo de hinos, claro, que estão dentro do livro dos Salmos, em que os judeus, quando pelo menos uma vez por ano, deveriam ir a Jerusalém para cultuar, para louvar, para sacrificar no templo. Esses judeus, obrigatoriamente, quando começavam a subir os degraus do templo, eles deveriam cantar estas canções. E é importante destacar que essas canções, ou esses salmos de degraus, eles têm pelo menos uma coisa em comum: todos eles apontam para o passado.
E ao apontarem para o passado, eles levam os judeus a se lembrarem do tempo em que eles passaram no cativeiro, e que Deus, com mão forte, os tirou de lá e lhes deu uma nova chance para cultuarem no templo. Então dá para imaginar a cena: esses judeus adentrando ao templo. Primeiro, eles não entravam no templo em silêncio, eles já entravam cantando. Segundo lugar, eles cantavam hinos que os levavam a se lembrar de quando Deus os tirou do cativeiro. E agora eles estão tendo esta nova oportunidade. Eles entram no templo cantando e reconhecendo que se estavam ali, estavam não porque mereciam, mas porque Deus os tirara do cativeiro e lhes dera uma nova chance de estar em sua casa. Eu diria mais: este deveria ser também o sentimento de todo cristão, que quando vai ao culto, deveria também adentrar ao culto, reconhecendo, primeiro, se estamos aqui, não é porque merecemos. Se estamos aqui, é porque Deus também um dia nos visitou no cativeiro deste mundo, nos tirou de lá com mão forte e nos deu uma nova oportunidade para louvá-lo em sua presença. Só quem reconhece a graça salvadora, levante a sua mão e já aproveite para dar o melhor glória a Deus que você já deu aqui nesta noite. Agora, é preciso também, se nós queremos entender este salmo e entender onde Deus quer nos levar, precisamos considerar também, quem me ouve diga amém, precisamos considerar que este salmo, ele está dividido exatamente em 3 partes. A primeira é do verso 1 ao 3, a segunda no verso de número 4, e a terceira e última nos versos 5 e 6. Para você que está atento aqui, todas as vezes que eu leio ou penso nesse salmo, eu me lembro da minha infância. É que não faz tanto tempo assim, então eu me lembro perfeitamente. Minha mãe, que sempre foi dirigente do círculo de oração, eu me lembro que quando eu aprendi a escrever, na época não se tinha o que é chamado de data show ou projetor, não. Os hinos, eles eram cantados nos chamados caderno de hino, que não eram escritos nem em computador, eram escritos à mão. E eu me lembro que a minha mãe pedia e dizia: Elias, escreva os hinos para mim, por favor. E aí como é que a gente escrevia? Era a época da fita cassete. Tem gente que nem sabe o que é isso aqui. Você colocava a fita, apertava o play, aí se ouvia 7, 8 palavras, apertava o pause, escrevia, voltava um pouquinho. Tem gente fazendo assim porque está lembrando, né? Aí apertava para voltar um pouco, soltava o pause. Isso aí, meu irmão, levava-se quase 2 horas para escrever um hino aí de 2 estrofes. E eu me lembro que estes hinos, preste atenção nisso, estes hinos, eles eram compostos da seguinte forma: primeira estrofe, aí vinha o coro, o que hoje é chamado de refrão, na época era chamado de coro. E eu acho que era uma estratégia da minha mãe para eu escrever coro, para eu não me esquecer que se eu aprontasse eu levaria um coro dela, né? Então tinha ali
a primeira estrofe, aí o coro, pastor André, o coro, a segunda estrofe. Então, como é que era essa divisão? O que é a primeira estrofe? É a introdução do hino, é a abertura do hino, é a apresentação da ideia. O que é o coro? É a parte alta do hino, é a parte central, é a ideia maior. E a segunda e última estrofe é a conclusão. Eu consigo visualizar neste salmo uma semelhança nessa divisão. Se você atentar, você perceberá que esse salmo tem a primeira parte, do verso 1 ao 3, a segunda parte, que é a parte alta do hino, que é onde o salmista expressa o seu desejo, expressa o que realmente ele quer, é o verso 4, e ele conclui o hino nos versos 5 e 6. Se você continuar atento, você perceberá que do verso 1 ao 3, isto é, na primeira parte desse salmo, o salmista está olhando para trás. No verso 4, ele está olhando para o agora. E nos versos 5 e 6, ele está olhando para a frente. Percebam, do verso 1 ao 3, ele se refere ao passado. No verso 4, ele se refere ao presente. E nos versos 5 e 6, ele se refere ao futuro. Quando ele fala do passado, ele reconhece que Deus fez. Quando ele fala do presente, ele reconhece que Deus é capaz de fazer. E quando ele olha para o futuro, ele reconhece que Deus sempre será capaz de fazer. Por isto, este salmo, ele é chamado de o salmo do reconhecimento. Ele reconhece Deus no passado, ele reconhece Deus no presente, e ele reconhece Deus no futuro. Para você que está atento, a grande pergunta aqui é esta: ora, se o desejo do salmista é pedir o que está no verso 4, então por que ele não abre este salmo já pedindo o que ele quer? Não, ao invés disso, ele começa falando para Deus do que Deus fez, para depois ele pedir que Deus faça. Porque o salmista faz isso? Ele faz isto porque me parece que ele está obedecendo a um princípio espiritual. Lembra quando o próprio profeta Jeremias, ele diz: eu trarei à minha memória aquilo que me dá esperança. Me parece que é isso que o salmista está fazendo aqui. Ele começa se lembrando do que Deus fez, porque à medida que ele se lembra do que Deus fez, o seu coração vai se enchendo de esperança, porque ele reconhece que esse Deus não muda. Se ele não muda e ele foi capaz de fazer ontem, então ele é capaz de fazer hoje, e é capaz de fazer amanhã também. Só quem reconhece isso, e em forma de louvor por esta verdade, só você que reconhece que Deus, ele não muda, ele é capaz de fazer hoje o que ele fez ontem, e é capaz de fazer amanhã o que ele está fazendo hoje. Levante a sua mão e dê um brado de glória a Deus neste lugar. Eu preciso adiantar. Precisamos considerar uma outra verdade. Existem hinos, e isso é bíblico. Paulo fala disso, que existem hinos que são cantados para a igreja. Claro,
são hinos de louvor a Deus, mas são cantados para a edificação da igreja. É para Deus? É, mas eles são direcionados à edificação da igreja. Então, por um lado, existem hinos cantados para o povo. Por outro lado, existem hinos cantados diretamente para Deus, falando com Deus e falando sobre Deus. Este salmo, isto é, o salmo de número 126, ele não é um hino cantado para o povo, não. Ele é cantado para Deus. Só quem pode, diga bem forte, este hino. Não, isso não é forte. Eu conheço um pouco vocês. Vamos lá, diga, este hino é cantado para Deus. Parece que não, mas isso faz toda a diferença. Porque quando o salmista começa dizendo: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ele não está dizendo assim: irmãos, quando o Senhor restaurou a nossa... Não, ele está cantando para Deus. Olha o que ele está fazendo. Ele está voltando-se para Deus e dizendo: Deus, quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Espera lá. Qual é a diferença? O salmista está cantando para Deus e sobre Deus. Em outras palavras, ele está testemunhando sobre Deus para o povo? Não, para o próprio Deus. Deus, não fui eu não foi o sacerdote, não foi o profeta, não foi o guru espiritual, não. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, e aqui começa o salmo. Ele está cantando para Deus, e ele abre o salmo dizendo: eu reconheço que quem fez a obra foi o Senhor. Eu pergunto para você participar, porque a pregação também é um ato de adoração. Então vamos lá, eu pergunto e vocês dizem, porque o salmista diz: quando o Senhor. Então ele está dizendo: eu reconheço que quem fez a obra foi o Senhor. Eu pergunto e vocês respondem bem forte para uma vez só: quem é que fez a obra? Foi. Não. Quem é que fez a obra? É assim que ele abre o salmo, dizendo: foi o Senhor quem fez. Em outras palavras, o salmista está dizendo: quando eu olho para o passado, quando eu leio a história do meu povo, eu te encontro nela. Em outras palavras, o salmista está dizendo: se chegamos até aqui, foi por causa do Senhor. Vamos em frente. O que ele está dizendo é: quando eu leio a minha história, eu te encontro nela. E é verdade. Quer ver que é verdade? Onde é que está a história de Israel? A origem, o desenvolvimento na Bíblia. Tire Deus da Bíblia. O que sobra da Bíblia? Nada. Porque olha como começa a Bíblia: no princípio criou. Tire Deus da Bíblia. O que sobra da Bíblia? Nada. Onde é que está a história de Israel? Na Bíblia. Tire Deus da Bíblia, acaba a Bíblia. Tire Deus de Israel,
acaba Israel. Quer ver que é verdade? Pegue a história de Israel. Nações inteiras, algumas delas que nem existem mais hoje, lutaram contra Israel, mas nunca conseguiram destruí-lo. Por quê? Para matar Israel, primeiro tem que matar o Deus de Israel. Pegue a história da igreja. Ora a igreja bem, ora mal. Ora lá em cima, ora aqui embaixo. Ora a fé a 1000 por hora, ora a 10 por hora. Mas seja lá em cima ou aqui embaixo, a igreja é sempre chamada de quê? Igreja. Porque igreja nunca vai deixar de ser igreja. Pegue a história da igreja. Tantas perseguições, parecia que iam dizimar a igreja, e a igreja sempre ressurgia das cinzas. Por quê? Para matar a igreja, primeiro tem que matar o Deus da igreja. Eu quero ver quem é que o mata. Oh, glória a Deus. Este é o som de quem reconhece que se chegou até aqui é pela graça de Deus. Só quem reconhece, levante as duas mãos e adore Ele. Quando eu olho para, oh glória, para a minha história, eu amo isso aqui. Eu te encontro nela. É igual Jeremias o profeta. Eu acho isso assustador, porque é maravilhoso. Deus se apresenta a Jeremias e diz: antes, não é durante, não é depois, é antes que eu te formasse. Pera lá. Deus está dando duas informações ao profeta. Primeira, pastor André, Deus está dizendo: fui eu quem te fiz. Você não é ideia do teu pai. Aliás, o teu avô nem tinha nascido ainda. O teu bisavô não tinha nem casado com a tua bisavó. E eu já sabia tudo a teu respeito. Você não é um acidente. Não. Você não é uma casualidade. Não. Eu te projetei. Eu vou dizer de novo e é para reagir mesmo. Eu te projetei. E vou dizer mais. Jeremias, antes de eu te formar, lá no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, é assustador isso, eu te santifiquei, e às nações eu te dei. E eu dou porque você é meu, porque só pode dar quem é dono. E eu te dou, não para ser sacerdote como teu pai está dizendo que você vai ser. Não é teu pai que determina. Você vai ser o que eu quiser que você seja. Você vai ser profeta. Eu sinto a graça de Deus aqui. Escute isso. Antes que eu te formasse no ventre, gestação, Deus diz: eu te conheci. Quando você estava sendo gerado, eu estava lá. Antes que saísses da madre, dia do nascimento, te santifiquei. Eu estava lá. Quem é que está falando com você, Jeremias? É o Senhor. Eu ainda estou aqui. Deus está dizendo: eu nunca saí da tua história.
Você já tentou escapar de mim muitas vezes, mas mesmo de longe eu te acompanhava, mas eu nunca saí da tua história. Se você está aqui em pé, é porque eu te trouxe até aqui. Tá bom, eu reconheço que foi o Senhor quem fez. E quando o Senhor fez, foi tão grande. E deixa eu tentar expressar o nosso sentimento, Senhor. Ele está falando para Deus. Quando o Senhor fez, nós ficamos como quem... Deixa eu ver. Já sei. Ficamos como quem sonha. É lindo demais. O que ele quer dizer com isso? Deixa eu tentar ser prático aqui. Lembra quando você diz assim, ó, me belisca para ver se eu não estou? Só quem está atento aqui. Me belisca para ver se eu não estou. É bom demais para ser verdade. É isso que ele está dizendo. O Senhor tinha prometido nos tirar de lá? Sim. Vocês acreditavam? Também. Mas então por que vocês ficaram sem acreditar? É porque foi grande demais. Eu não imaginava que ia ser um negócio tão grande assim, não. O que é ficar como quem sonha? É isso aqui, pastor Jairo. O que é, pastor? É isso aqui, ó. Boca aberto, sem ação, sem saber o que fazer. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, e digo com muito respeito, porque eu considero e reconheço o meu lugar, mas eu tenho que dizer isso. Eu fico impressionado negativamente com a facilidade com que algumas pessoas que assumem púlpitos começam a dizer: Deus está fazendo, Deus está agindo, Deus vai fazer agora, Deus está trabalhando. Eu não sei que obra é essa que não muda a pessoa, que não gera temor, que não produz reverência. Ô meu irmão, quando Deus faz, sabe o que resta para nós fazermos? Nada. O que é que eu faço quando Deus faz? Nada. Do que a gente chama Jesus? Médico. Médico. Vai para Maceió saber que está tendo a festa aqui, vai lá. Médico do quê? Médico dos médicos. Precisa de auxiliar de enfermagem para ajudá-lo? Anestesista? Auxiliar? Então qual é a única ajuda que eu posso dar para o médico dos médicos? É entregar minha doença. E quando ele faz, eu só admirar o que ele fez. Quando Deus faz, a única coisa que resta para nós é admirarmos as obras. Quer ver que é verdade? A gente tem que olhar para o texto. Quando o Senhor fez, ficamos como quem? Como quem? Para eu sonhar, literalmente falando, para eu sonhar, eu tenho que estar fazendo o quê? Dormindo. E o que eu faço enquanto durmo? Nada.
Quando o Senhor fez, sabe o que restou para eu fazer? Nada, a não ser admirar. Afinal, para que Deus fez o homem? É só pegar a ordem dos fatos na criação. Deus vai criando. Haja, ouve, perfeito. Haja, ouve, perfeito. Haja, ouve, perfeito. E Deus está criando sem o homem existir. Prova de que Ele faz tudo sem depender de nós para nada. Pare com essa história de que para acontecer depende de você. Se você estiver, acontece. Se não estiver, acontece do mesmo jeito. Deus não depende de homem para nada. Aí dá glória a Deus quem acha que tem que dar glória a Deus. É umas histórias. Não, porque se eu não tiver, estaria melhor. Com você ou sem você, a coisa vai. Eu pregando aqui, tem pregação. Se eu não estivesse, teria pregação do mesmo jeito. A obra de Deus não para. E Deus vai criando. Aliás, eu vou dizer mais aqui. Enquanto o homem não existe, a natureza está perfeita. O problema para a natureza vem exatamente depois que o homem existe. Preste atenção. Deus cria até o sexto dia. No sexto dia, quando Ele já tinha criado toda a natureza, Ele cria o homem, Ele forma o homem. E no sétimo dia, o que é que Deus faz? Descansa. Então para que Deus fez o homem? Se quando Deus o fez, tudo já estava feito. E no sétimo dia descansou. Deus fez o homem para descansar com Ele. Não vai entregar o emprego segunda-feira ou amanhã, hein? Porque esse descansar não é o descansar de alguém que está cansado. Porque Isaías diz que Deus não se cansa. E o homem não estava cansado de nada porque não tinha feito nada. Então que descanso é esse? É o mesmo que um artista que depois de ter feito um quadro com perfeição, ele chama seus amigos e diz: vamos nos sentar e admirar o que eu desenhei. É para isso que Deus fez o homem, para com ele admirar as obras das suas mãos. É por isso que no Salmo 46 o salmista diz: vinde e contemplai as obras do Senhor. Quem deseja que Deus faça algo grande aqui hoje para admirarmos, levante a mão. O remas. Mas ele continua. Primeiro, eu reconheço que foi o Senhor quem fez. Segundo, ficamos admirados. Terceiro, eu acho isso lindo na palavra. Ele diz, em outras palavras, o que o Senhor fez foi tão grande, foi tão poderoso, que ultrapassou os limites geográficos de Jerusalém. O que o Senhor fez foi tão grande que os muros de Jerusalém não seguraram os efeitos da tua obra, porque entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor a eles. Espera lá. Primeiro, ele não diz as nações, ele diz entre as nações.
Uma coisa é as nações dizerem, outra coisa é entre as nações. As nações, e os músicos e as musicistas vão saber o que eu vou dizer aqui. As nações seriam em voz uníssona. Todas as nações se reunirem e começar: grandes coisas fez o Senhor por eles, grandes coisas fez o Senhor. Não é isso. Ele não diz as nações, ele diz entre as nações. É mais ou menos isso aqui, ó. Imagine que o líder da nação brasileira se reúne com o chefe de estado da Argentina, e eles têm uma pauta para tratar na reunião: economia, erradicação da pobreza. Aí vai, aí começa a reunião, economia, estão tratando. Daqui a pouco um olha para o outro e diz assim: está sabendo? O que? Grandes coisas fez o Senhor por aquele povo lá, ó. Pois é, tal. Rapaz, a gente tem outra coisa para tratar. Aí volta. Aí o outro olha e fala: rapaz, mas o negócio lá foi grande demais mesmo. O que ele está dizendo é: não se falava de outra coisa nas nações, a não ser grandes coisas fez o Senhor a eles. Você não precisa fazer força. Quando Deus realiza, a fama corre longe. Você não precisa pisar em ninguém, matar ninguém. Deixa Deus fazer, e a seu tempo Ele entre quem? Nações. Quem são estas nações? Gentios. Quem eram os gentios? Pagãos, que não obedeciam à palavra, e idólatras, que adoravam vários deuses. Sabe quem são esses povos? Parte deles é aqueles também que, quando Israel estava no cativeiro, zombando, diziam: onde está o teu Deus? Cadê o Deus de vocês? Nós adoramos vários deuses e podemos ver todos. Vocês adoram um e não podem vê-lo. E pior, vocês estão nas nossas mãos e ele não faz nada. Cadê o Deus de vocês? Onde está o teu Deus? O salmista não dá resposta, mas o tempo daria, e deu, porque agora eles também estão dizendo: grandes coisas fez o Senhor a eles. E pastor Isvaldo, me dirijo ao senhor com muito respeito, é claro. E o que eu acho lindo é que eles não dizem grandes coisas o Deus deles. Eles não dizem grandes coisas o Deus de Israel. Não, eles dizem grandes coisas fez o Senhor. Senhor. E este Senhor aqui não é o Senhor que eu uso para falar com o pastor Severino. Não, porque o que eu uso para falar com ele, eu uso para falar com o pastor Amaro, eu uso para falar com o pastor Isvaldo, eu uso para falar com meu pai, eu uso para falar com o pastor Alexandre, eu uso para falar com o meu pastor. Senhor, o Senhor está bem? O Senhor vai? O Senhor pode me ajudar? Esse Senhor eu uso para quem está acima de mim ou é mais velho do que eu. Agora esse Senhor aqui, não. Esse Senhor aqui é único, porque quer dizer único Deus, soberano, dono da história, rei do universo. Os idólatras, diante do que Deus fez, estão agora de joelho dizendo: grandes coisas fez o único Deus a eles. A eles. Levante uma de suas mãos aos céus, só quem pode, só quem quer, e grita para Maceió ouvir. Grita mesmo, diga: quando Deus
faz algo por mim, Ele não faz só para me satisfazer, nem para ser glorificado, mas Ele faz também, e principalmente, para que os de fora reconheçam que só Ele é Deus. Só quem deseja que Deus faça algo grande em você, para que todos reconheçam a grandeza do teu Deus, levante a sua mão e adore Ele. Onde está a mão que você levanta para adorar o Senhor? Com respeito, só quem quer. Você não é obrigado. Agora, se não fizer, respeite quem faça. Abraça essa pessoa que está perto de você. Isso é um ambiente fraternal. Diga para essa pessoa: eu creio que Deus fará coisas grandes na sua vida, não só para te fazer bem, mas para que Ele seja reconhecido como Deus grande, único, soberano. Senhor, quem acredita nessa palavra? Eu começo a encerrar. Fechei a Bíblia. Primeiro, eu reconheço que foi o Senhor quem fez. Segundo, foi grande e nós ficamos admirados. Terceiro, os muros de Jerusalém não comportaram os efeitos, ultrapassou os limites geográficos. Olha agora. E em quarto lugar, foi tão grande que ultrapassou os limites da nossa alma. Porque Ele diz com efeito, como quem diz, é verdade. O que eles estão falando lá fora é verdade. Mas tem uma coisa que eles lá fora não sabem, que só nós sabemos. O que é? Grandes coisas fez o Senhor por nós. Até aí eles sabem. Mas tem uma coisa que só nós sabemos. E por isso estamos alegres. Que alegria é esta? Pastor Elianai, eu não preciso. Aliás, os meus pais me ensinaram, os meus líderes me ensinaram e ainda me ensinam a não mentir, principalmente num púlpito como este. Mas eu tenho convicção do que o Espírito de Deus está ministrando ao meu espírito. Deus marcou esta noite para alegrar a alma de muita gente neste lugar. Que alegria é esta? Ele diz a causa, Ele diz a fonte, Ele diz a origem. Grandes coisas fez o Senhor a nós? Não. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso, não é alegria qualquer, há uma razão. E por isso, pelo que Ele fez por nós, nós estamos alegres. Percebam que não é
grandes coisas fez o Senhor a nós. Porque a nós seria isso aqui, ó. Ele pega algo pronto e te dá. Agora, por nós, não. Por nós é algo que não existe e que Ele começou do zero dentro de nós e foi produzindo. Porque essa alegria não é resultado de algo que eu ganho, não. Essa alegria é resultado de algo que Ele fez em nós. Que alegria é essa? É o que a Bíblia chama de bem-aventurança. E o que é ser bem-aventurado? Não é ser feliz, é ser mais que feliz. E o que é ser mais que feliz? É ser resolvido na vida, é ser plenamente satisfeito. Se tem, estou feliz. Se não tem, não muda nada. Paulo entendeu isso. Quando de dentro da cadeia, tem alguém na cadeia aqui? Não, pois Paulo estava. E não é porque era ladrão não, ou criminoso. É porque era pregador fiel, preso. Aí ele escreve para a comunidade cristã em Filipos. E ele vai escrevendo e vai dizendo: regozijai-vos. Na cadeia. Para não ter dúvida, outra vez vos digo: regozijai-vos. Aí quem está lendo pela primeira vez, olha e diz assim: qual é o título e o tema desta carta? Vamos ver. A carta da alegria. Para o desavisado, quem está escrevendo deveria estar de frente para a praia de Maceió. Não, está na cadeia. E ele sendo fonte de alegria para os outros. Porque Paulo entendeu que essa alegria não é fruto de algo que eu ganho. Não. Essa alegria não depende de coisas externas. Não. Esta alegria, ela vem de uma fonte que não tem cadeia que impeça ela de operar. E esse é o som de quem entende de onde vem esta alegria. Eu começo a encerrar. E aí nesta carta aos Filipenses, Paulo ele diz: quanto a mim, eu aprendi. Se aprendeu é porque não sabia. Eu aprendi a contentar-me quando tenho e quando não tenho, quando tenho saúde e quando estou enfermo, quando falam bem de mim e quando falam mal de mim. O que ele quer dizer? Eu aprendi a contentar-me. Essa palavra vem da expressão contente, que não tem a ver com sorridente. Sorridente é isso aqui, ó. Contente não. Contente vem do verbo conter-se, que quer dizer comportar-se da forma correta. Paulo está dizendo: quando eu tenho, eu me comporto como crente. Quando não tenho, eu me comporto como crente. Porque ele está dizendo: o que acontece do lado de fora não é capaz de mudar o que foi plantado do lado de dentro. Podem me tirar tudo à minha volta, eu quero ver você tirar a alegria que Deus plantou no meu coração. Eu encerro aqui. O recalabai cheremahas. O remai que o indereva xerimelevas. E aos Romanos capítulo 14 verso 17, Paulo ele demonstra que entendeu isso bem, quando ele diz: o reino de Deus não é comida e nem bebida,
que tem prazo de validade, que perece. Não, mas o reino de Deus é justiça, paz. Agora eu acho lindo. E alegria não é é alegria no Espírito Santo. Alegria seria Ele dar o que é dele para mim, de fora para dentro. Alegria é o que acontece quando eu me encontro com Ele, Ele comigo, eu mergulho nele, Ele em mim, e o que é dele passa a ser meu. Esta é a alegria que nós temos. Onde estão os crentes que desejam esta alegria? Com a permissão do reverendo Orisvaldo Nunes, se coloque em pé, dando o melhor e o maior glória a Deus que você pode nesta noite. A fonte dessa alegria está aqui. Eu tenho 1 minuto e falo isso com alegria e com satisfação, porque eu vim aqui para pregar a palavra. Resultado quem dá é Deus. Resultado quem dá é Deus. Mas a fonte de alegria está andando nesse ginásio. Aqui do meu lado direito, a fonte de alegria está jorrando aí. Aqui nessa parte central, a fonte de alegria está jorrando aí. Do meu lado esquerdo, a fonte de alegria está jorrando na juventude. E com todo respeito, a fonte de alegria está jorrando no púlpito. Oh glória, Deus tem alegria para nós. Quem deseja isso, levante as 2 mãos aos céus. Onde tiver mãos levantadas, pela ação única e exclusiva do Espírito, você que precisa de uma renovação espiritual, de uma renovação da alegria na sua alma, onde você estiver, sem que você precise vir aqui à frente, Deus vai te tocar aí agora. Se você é batizado com o Espírito Santo, Ele vai te renovar em línguas estranhas agora. Se você não é batizado com o Espírito Santo, comece a dar glória. Jesus te batiza aí onde você está. Mas a alegria do céu começa a dominar jovens aqui. O diabo não vai afogar a tua alma na angústia. Não vai. Hoje Deus tem alegria para você. Alegria. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Onde está a primeira pessoa que deseja entregar a sua vida ao Senhor agora, para que você tenha acesso a esta alegria? Será que tem algum crente orando para que o Senhor salve nesta noite? Onde está você? Onde está a primeira pessoa? Onde está a primeira pessoa? Você que deseja ter os seus pecados perdoados, você que deseja trocar esse fardo pesado de uma consciência carregada, de uma consciência que te acusa, pelo fardo leve do perdão de Jesus para a sua vida. Onde está você?
Eu preciso devolver o microfone à liderança da igreja, mas eu insisto com você mais um minuto. Onde está você que deseja voltar para os caminhos do Senhor agora? Onde está você? Os mesmos pés que te levaram para longe de Deus são os mesmos que tem que te trazer de volta para perto dele. Onde está você? Onde está você que deseja voltar para os caminhos do Senhor agora? Rompa esta multidão e venha. O Senhor te chama aqui nesta noite. Onde está você? A minha sincera oração é para que Deus te dê uma nova chance. E se porventura você vier a tê-la, que você aproveite melhor. Quem deseja a alegria de Deus aqui, levante a sua mão e dê o melhor glória a Deus que você pode. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.